Oi, gente, tudo bem? Eu sou Elenice Prim. Vamos continuar a leitura da sua realidade imortal, como romper o ciclo de nascimento e morte. E estamos no capítulo 5, o herói do sonho. Então ele começa falando com essa frase: agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Tudo que é necessário é olhares para o problema, assim como é, e não do modo como o tens colocado. Os 2 meses seguintes foram felizes, visitando lugares onde nunca tinha estado, como Alberta, Canadá, Santa Fé, Novo México e Lansing, Michigan. Entretanto, viajar tem suas desvantagens. Por causa de problemas climáticos e cancelamentos, a viagem de Portland, Maine, para Santa Fé envolveu 4 voos em um dia. Caramba! E ainda, quando meu voo foi cancelado e tive que remarcá-lo no aeroporto, o computador mostrava que eu tinha acabado de comprar meu bilhete. Ele não levou em consideração o fato de que a empresa aérea havia cancelado meu voo, cujo bilhete eu tinha comprado 1 mês e meio antes. Pelo fato de aparecer como se tivesse comprado minha passagem nas 24 horas anteriores, isso me tornou um risco de segurança e fui rotulado como convocado. Um convocado é automaticamente colocado de lado e revistado, e sua bagagem de mão passa por um pente fino, causando mais atrasos, embaraço e frustração. Foi desconcertante pensar que, embora a maior parte dos terroristas de 11 de setembro de 2001 fosse da Arábia Saudita, aqui estava meu governo revistando um viajante aéreo frequente como eu, além de crianças e mulheres idosas. Enquanto isso, toda a família de Bin Laden tinha sido liberada para voar para fora da América apenas uma semana depois de 11 de setembro, sem nem mesmo ter sido pedido a eles qualquer informação, enquanto quase todas as outras pessoas no país tivessem que continuar em terra. Depois, viajando para outros países, vi que seus aeroportos tinham equipamentos de varredura muito mais sofisticados, e eu não precisava tirar meu laptop da mala e da capa para que fossem examinados, como tinha acontecido na América. Até as gôndolas de bagagem eram mais avançadas tecnologicamente. Passei a pensar que os Estados Unidos estavam ficando para trás por uma falta de habilidade de formular políticas inteligentes e que nosso país era governado por um nepotismo corporativo e pela corrupção. Tentei ver tudo isso como só mais uma oportunidade de perdão, ou JAFO, Just Another Forgiveness Opportunity, como a chamávamos em nosso grupo de discussões online, e em geral tinha sucesso. Mas isso significava que nada deveria ser feito em relação à inépcia do meu país? E se algo fosse ser feito, o que seria? Qual a probabilidade do povo americano responder a qualquer outra coisa em uma eleição nacional, exceto ao medo? Só era preciso dar uma olhada superficial nos noticiários para ver que a maioria dos meus concidadãos estava sendo manipulada por especialistas que tentavam fazer todo o possível para tirar proveito da tragédia de 11 de setembro, e hoje isso continua, né? Aqui no Brasil, uma nota à parte, isso continua o tempo todo. E vamos ter eleições daqui 2 dias, então imagine como tá, né? Em sua maior parte, entretanto, as viagens foram empolgantes para mim, e a energia que recebia das pessoas que participavam dos meus workshops e às vezes fazia com que eu me sentisse melhor no final do que no começo de um longo dia. Minha experiência era que algo estava sendo expresso através de mim, e algumas vezes a informação fluía de forma tão suave que era como se estivesse fora do meu corpo, assistindo a mim mesmo dando os workshops, como se não fosse eu quem estava dando a palestra. As pessoas frequentemente contavam que estavam vendo luzes de diferentes formatos e cores ao meu redor, e de vez em quando alguém dizia que via meu rosto mudando, ficando mais jovem de repente. Em algum ponto durante o dia, eu já tinha conhecido a maioria das pessoas presentes, e uma experiência comum que elas relatavam era de gratidão tanto pelo evento do dia quanto pelo livro. Isso me fez ficar muito feliz por ter sido orientado a viajar. Se não tivesse caído na estrada, eu nunca saberia o quanto um curso em milagres e o desaparecimento do universo significavam para as pessoas. Mesmo quando alguém lhe escreve um e-mail amigável, você não pode ver a expressão no seu rosto ou ouvir o tom de sua voz. Pessoalmente, seus sentimentos verdadeiros aparecem de forma mais clara. Estava esperando mais do que nunca pela próxima visita de arte em Ipurxá no final de agosto. Como era comum, quando eles apareceram, não perderam tempo algum antes de começar.
E o Artem começa. Você queria falar sobre o filme A Paixão de Cristo. A maior parte do tempo, Jesus nos filmes, ou Jota, como vamos continuar a chamá-lo. Gary, você poderia chamá-lo de Jota pirateado. E o Artem. Uma boa parte do tempo, Jota foi retratado como uma figura sofredora, dominada pela angústia. Ele não era assim de jeito nenhum. Ele era uma figura pacífica, com um sorriso gentil. Seus olhos eram claros e amorosos. Não havia medo nele, porque ele sabia que não existia nada a temer. Nada que o mundo pudesse fazer a ele poderia afetá-lo. Ele não era um corpo, não pensava sobre si mesmo como especial. Ele não era a paixão, era um símbolo de compaixão. E a puxar, você viu o filme, como se sentiu sobre ele? E o Gary, bem, cheguei lá e havia uma fila de pessoas ao redor do quarteirão. Elas estavam mesmo agitadas, era como a segunda vinda, ou algo assim. A segunda vinda do quê? Não descobri até entrar. Foi um filme horrível, sangrento, ficar sentado lá foi como uma tortura, mas sem a diversão. Eles mostraram realmente o corpo de Jota sendo dilacerado, até mesmo no início do filme. Jota age de forma bem parecida com um típico cara medroso. Está zangado, pisa em uma cobra e a mata, porque Satã deve estar nela, e não há nada que sugira o tipo de homem sobre o qual Artem acabou de falar. Sabem de uma coisa? Logo no início do filme, Judas vem até Jota no jantar, no jardim e o beija, e eles fazem Jota dizer aquela famosa frase da Bíblia: com um beijo traís o filho do homem? Na mesma hora lembrei-me daquela sessão do curso chamada A Mensagem da Crucificação, onde Jota ensina qual é a mensagem real em oposição ao que a religião organizada inventou depois e, em certo ponto, ele diz, e eu vou ler aqui para não falar besteira, ele declara: eu não poderia ter dito, com um beijo traís o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era apenas que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Através do filme todo, o corpo de Jota é tornado muito especial. Presume-se que ele tem que ser sacrificado para expiar os pecados das outras pessoas. Mas a citação de Isaías que vocês me deram demonstra que aquela ideia já era muito antiga e a religião que veio depois apenas a sobrepôs a Jota. Não se pensa no fato de que toda a premissa nos dá um Deus que é semelhante à humanidade, em outras palavras, insano. O filme, como a religião na qual ele se baseia, glorifica o sofrimento e o sacrifício. E as pessoas estavam levando seus filhos de 9 e 10 anos de idade para verem aquela coisa. E quando estavam saindo do cinema, você podia ver aquele olhar em seus rostos, como se estivessem dizendo para as crianças: vocês viram? Viram o que Jesus fez por vocês? Viram como ele sofreu e se sacrificou por vocês? Seus monstrinhos culpados. Agora, o que vocês vão fazer por ele? Vão ser cristãos, certo? E o Artem, sim. E aí você tem um ingrediente de uma religião muito bem sucedida. Porque se você quiser levar as pessoas a fazerem algo neste mundo, incluindo crianças impressionáveis, faça com que se sintam culpadas. Você poderia fazê-las acreditar em Papai Noel até os 30 anos de idade se encontrasse uma maneira de usar a culpa e ninguém contasse nada melhor a elas. E nesse caso, ninguém está contando nada melhor a elas. A coisa toda também torna o corpo muito real e sua destruição importante. E o Gary, mas se a mente sem culpa nada pode sofrer, como diz o curso, o que eles fizeram a Jota não importaria. Ele não teria reagido ao que foi feito a ele e sentido toda aquela dor que o filme mostra atravessando. E a puxar, sim, e isso é muito importante. Essa outra ideia definitiva do curso. A mente sem culpa nada pode sofrer. Isso explode direto na fonte toda a ideia de glorificar o sacrifício. Porque, como já lhe dissemos, a dor não é um processo físico, ela é um processo mental. E se você curasse toda a culpa inconsciente na mente, não poderia sentir nenhuma dor. Isso muda a mensagem da crucificação, da ideia de cultuar o sofrimento e o sacrifício para uma demonstração de que, se você for curado,
será impossível sentir qualquer dor ou sofrimento. Mas o sofrimento, como as pessoas agora acreditam que J suportou, é a marca registrada de uma religião que não tem nada a ver com ele, embora tenha sido fundada em seu nome. E o Gary, eles têm uma crucificação. Cruci, daí tracinho, fixação. Ou seja, se fixam nisso. E o Arten, sim, mas a mensagem real de J é o oposto de tornar o corpo real. Na verdade, se você quiser ser como J, um dia vai querer experimentar que o corpo é sem significado. Em vez de acreditar no corpo, você quer chegar ao ponto onde não pode acreditar nele. Olha só, gente. Em vez de acreditar no corpo, você quer chegar ao ponto onde não pode acreditar nele. E o Gary fala, ainda não consigo acreditar que Sox vendeu o Nomar. E o Arten, um pré-requisito para não acreditar no corpo é uma compreensão do sonho e do lugar do corpo dentro dele. Vou lhe dar algumas citações do curso e depois quero que você leia algumas coisas para mim. Primeiro, falamos sobre a falsa crença de que o sofrimento do corpo peraí, gente, que grudou a página. Uma ideia que você agora entende ser provocada pela culpa inconsciente. Poderia ter qualquer coisa a ver com J. Em relação a isso, ouça o que ele diz na sessão do curso chamada Ponte para o Mundo Real. Fica contente por teres escapado à caricatura da salvação que o ego te ofereceu e não olhes para trás com saudade do travesti grotesco que ele fez dos teus relacionamentos. Agora ninguém precisa sofrer, pois chegaste longe demais para ceder à ilusão da beleza e da santidade da culpa. Só os totalmente insanos poderiam olhar para a morte e o sofrimento, a doença e o desespero e vê-los dessa forma. O Espírito Santo faz uma troca excelente com você, se aceitá-la, como diz na sessão Os Obstáculos à Paz. A tua pequena parte é apenas dar ao Espírito Santo toda a ideia de sacrifício e aceitar a paz que ele te dá em seu lugar, sem os limites que iriam deter a sua extensão e assim limitariam a tua consciência dela. Ele continua dizendo na mesma sessão: por que deveria o corpo ser qualquer coisa para ti? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso, e com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele te transmite os sentimentos que queres, como qualquer veículo de comunicação. O corpo recebe e envia as mensagens que lhe são dadas. Não tem nenhum sentimento por elas. Todo sentimento que nelas está investido é dado pelo remetente e pelo destinatário. Tanto o ego como o Espírito Santo reconhecem isso, e ambos reconhecem também que aqui o remetente e o destinatário são o mesmo. O Espírito Santo te diz isso com alegria. O ego o esconde de ti, pois quer manter-te inconsciente disso. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo? Gente, eu vou parar por aqui e vou deixar essa pergunta para vocês. Eu acho que é um momento muito oportuno para vocês pensarem nisso. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo?